Seja bem-vindo ao Podfest. O esporte está em movimento e você está no centro da ação. No episódio 3, nós vamos ter um espaço para trocar ideias e compartilhar experiências e repensar a educação física de um jeito novo, mais inclusivo. Hoje eu estou super animada para falar com vocês sobre um tema, um dos mais legais do meu trabalho, que é sobre desconstruindo e reconstruindo o esporte de invasão, uma nova perspectiva na educação física. Imagina só, pegar aqueles esportes que a gente já conhece, tipo futebol, basquete, e dar uma reviravolta neles. Já pensou? Mudar as regras, experimentar formatos diferentes e criar versões mais inclusivas, onde todo mundo se sinta parte integrante do jogo. E sabe o que rolou de mais incrível? A turma colocou tudo isso em prática, experimentando esportes como frisbee, como futebol gaélico, e foi uma experiência em tanto. Vamos juntos nessa jornada de repensar o esporte escolar e descobrir como transformar as aulas em algo mais atrativo e mais dinâmico. Então, bora com a gente, venham conferir esse episódio imperdível do Podfest. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Podfest, o Esporte em Movimento. Aqui a gente conversa sobre tudo que rola nas quadras, nos campos e principalmente, nas nossas aulas de educação física. Hoje vamos mergulhar num tema super interessante, desconstruindo e reconstruindo esportes de invasão, uma nova perspectiva na educação física. E para isso, tem aqui comigo minhas colegas de turma, Mariana e Rayane, e a professora Niliane, que vai nos ajudar a explorar essa ideia. Oi, Niliane, tudo pronto para começar esse bate-papo? Oi, meninas, tudo pronto, estou empolgadíssima para falar de uma das partes mais legais do meu trabalho, da minha dissertação de mestrado em Educação Física Escolar pela Universidade Federal do Espírito Santo. É o quê? Hoje nós vamos falar um pouquinho daqueles esportes que a gente já conhece, como futebol, como basquete, e dar uma reviravolta neles. O que nós estamos fazendo, gente? Nós vamos desconstruir e reconstruir esses esportes, essas práticas, tornando elas mais inclusivas, mais diversificadas e, acima de tudo, mais divertidas para vocês. Sim, com certeza. Perfeito. Então, se você, ouvinte, já se perguntou por que nós sempre praticamos os esportes da mesma maneira, se seria mais legal a gente reconstruir, fazer coisas novas, modificar algumas regras, alguns movimentos, esse episódio é pra você. Então, bora juntos nessa renovação do esporte escolar. Isso, muito bem, Mariana, exatamente isso. Segura aí, galera, e vem com a gente, que eu prometo que vai ser, assim, muito divertido, a nossa conversa cheia de insights, e você vai poder, professor, aplicar essas dicas nas suas práticas de ensino, ou até mesmo se divertir com a galera. Sem mais delongas, bora começar! Então, gente, para começar, vamos explicar rapidinho o que são esses tais de esportes de invasão não convencionais. Imagina os jogos que a gente já conhece, como futebol ou basquete. Agora pense em esportes que têm a mesma ideia de invadir o espaço do adversário para marcar pontos, mas que não são tão comuns por aqui. E é isso. Isso, exatamente isso, Clarice. A proposta é o quê? A gente experimentar esportes novos. Primeira coisa que eu queria com vocês é tirar vocês do convencional, do habitual de vocês. E quais os dois esportes que eu propus? Vamos ver se vocês lembram. Frisbee é o esporte que a primeira coisa que vocês me perguntaram, que isso, professora? Que o frisbee, que é o esporte jogado com disco, e o futebol gaélico, que vocês dizem, entendeu? Esses são esportes o quê? O Ultimate Frisbee é um esporte que a gente tem que passar o disco entre os colegas, marcar pontos na área adversária, tudo isso sem deixar o disco cair. Mais de um sabão na mão de vocês, né? Isso. E é super dinâmico, trabalha muito precisão, agilidade e, acima de tudo, né, gente, cooperação, que um tem que ajudar o outro. E depois nós tivemos o futebol gaélico, que no primeiro momento eu apresentei a proposta, perguntei se vocês conheciam, ninguém conhecia esse esporte. É um esporte que é uma mistura de futebol com rugby e é um esporte que vem lá da Irlanda. Nele, galera, a gente usa tanto as mãos quanto os pés. Imagina isso. Mão, pé de futebol. E a gente tem que levar a bola com os pés para marcar
pontos. Dá pra imaginar a adrenalina que foi isso, né? Não sei, a parte. E estimulamos a resistência, versatilidade e as decisões mais rápidas, porque é um jogo rápido. Sim. Não dá pra dar bobeira, né? E o mais legal de tudo isso é que esses esportes nos ajudam a ampliar o repertório das habilidades e conhecer novas culturas esportivas que você podia conhecer como o frisbee e o jogo de futebol da época. É isso aí, galera. Então, Rayane, você pode contar pra gente um pouquinho como foi sua primeira impressão a participar dessas atividades, como esportes que a gente nem imaginava que existia, como o frisbee e o futebol gaélico? Bom, no começo eu fiquei bem na dúvida, assim, será que isso vai dar certo mesmo? Na aula teórica, quando eu vi que o futebol gaélico era com os pés e com as mãos, eu falei, isso não vai dar certo. Primeira coisa que você fez, a professora tá ficando doida. Principalmente que nós nunca tínhamos escutado isso, esse futebol tão diferente jogando com a mão. Então foi muito inovador pra gente, eu não sabia que existia esse futebol e principalmente o frisbee, né, que tem que ter muita estratégia, tem que ser muito rápido. Sim. Então assim, a gente de primeira achou que ia dar muito errado e foi muito além de uma aula de educação física. Foi uma experiência muito incrível. Gente, e sabe o que foi o legal? Vocês ficaram travados, vocês ficaram com dúvida, depois vocês foram se soltando e vocês viram que vocês eram capazes, que vocês conseguiram. Verdade. Porque no início todo mundo achou, você tá ficando doido, quem que vai fazer isso? E virou aquela bagunça organizada, até vocês se encontrarem, né? Até vocês se acharem e entenderem. E nós começamos sempre de uma forma mais simples para uma forma mais complexa. Então eu comecei com grupos menores, com regras mais simples, e ao decorrer da aula eu fui aumentando o grau de dificuldade do que vocês tinham que fazer. E sem vocês perceberem, no final estava todo mundo jogando. Verdade. No começo a gente ficava, meu Deus, gente, como é que eu vou fazer isso? O que faz? Eu tô perdida. E assim, foi legal porque eu via risada, eu via descontração, eu via as panelinhas se quebrando, um Verdade. brincando com o outro, Sim. entendeu? Então isso foi legal, foi interessante. E a gente saiu um pouquinho daquele convencional, daquele habitual. E outras coisas, não sei se vocês repararam, mas enquanto vocês estavam jogando, tinha alunos de outra sala tudo observando a aula de vocês. Verdade. Não, muito diferente. Então, Mariana, fala um pouco da sua experiência inicial e como foi importante se adaptar a esportes que não fazem parte do dia a dia escolar, comparando com outros esportes mais comuns. Então foi muito legal. No começo eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer isso? Eu já tinha ouvido falar do frisbee, mas eu nunca tinha praticado futebol gaélico. Eu fiquei, gente, como é que é isso? De onde veio? De onde veio? Como é que eu faço? Da Irlanda. Mas aí com o tempo, quando a gente começou a jogar, a gente foi se acostumando. E no frisbee a gente tinha que ficar jogando a bola pro seu outro companheiro. O que tava- disco, né? É. Que a gente sempre fala É, bola, a mas gente o tem que frisbee a gente tem que lembrar que é o disco. A gente tinha que jogar o disco pra pessoa que tava lá do outro lado e não podia deixar cair, porque se caísse tinha que dar pra outra equipe e ficar sempre bloqueando, era uma loucura. Mas foi muito legal, a gente correu muito, a gente riu muito, a gente se jogou no chão e foi realmente muito legal. Já o futebol gaélico, na minha percepção, foi um pouco mais complicado, porque o Até pé pra não entender, funciona. né? É. A dinâmica do Gente, jogo, eu vou a com o forma pé, de fazer. eu vou com a mão, e você tem que pensar muito rápido, porque não tem tempo de você parar e falar assim, gente, o que eu faço? Eu jogo pra essa pessoa, pra aquela. É papo. É na hora, então foi tipo assim, uma bagunça, mas foi muito legal. E eu achei mais legal ainda que a galera se ajudou bastante. Sim. Então, todo mundo meio perdido, mas todo mundo tentou se ajudar ao máximo. E com isso eu acho que foi muito mais A aula legal. fluiu, né? A aula foi, Todo aconteceu. mundo se ajudou e a gente conseguiu ter um resultado que foi muito diferente do que eu esperava, mas foi muito bom. E o mais interessante nesses jogos é que a gente trabalha muito trabalho em equipe. O trabalho em equipe sempre é evidente nesse Gente, esporte. esse foi um dos meus principais objetivos com esse trabalho com vocês. Eu queria deixar sempre isso enfatizado. Mostrar pra vocês que vocês são capazes e que a gente pode trabalhar junto. E que o esporte pode ser algo assim, interessante, Inovador. motivante, inovador, não precisa ser a mesma coisa, não é só futebol, não é só vôlei, sabe? Que todo mundo pode participar. E assim, eu tentei trazer vocês para dentro desse universo e é muito legal ver o retorno de vocês e ver que vocês participaram, que vocês gostaram e que foi muito bacana. Gente, eu fico assim extremamente feliz. A gente também pode contar. Foi muito legal que a gente não ficou preso só no futebol, que era o que acontecia em toda a educação física, dava bola de futebol, de vôlei e vai. Não, a gente teve experiências com outros esportes de outras culturas também, foi o mais legal. Foi muito importante.
Então, Rayane, após a primeira etapa de experimentação, como foi o processo de desconstrução e reconstrução dessas práticas esportivas de invasão? O que vocês discutiram durante todas as rodas de conversa? Nossa, essa parte foi muito interessante, viu? Depois que nós aprendíamos o jogo, né, tínhamos entendido como os esportes funcionavam, a professora, né, juntava todos nós ali na quadra e falava pra gente o que nós gostaríamos para que o esporte fosse mais versátil, talvez, mais interessante, para que fosse um jogo mais inclusivo. Qual regra que a gente podia quebrar, o que vocês podiam modificar, para o esporte ter a cara de vocês e que vocês conseguissem participar, né? Que a gente pensasse um pouquinho, que não é só reproduzir, a gente precisa pensar também, né? Por exemplo, no frisbee, a professora nós demos a ideia, né, de colocarmos, por exemplo, zonas de pontuação, né, para cada parte da quadra, fosse um valor de pontuação, para que assim aqueles que não tivessem habilidade no jogo tivessem a oportunidade, né, de jogar. Também no futebol gaélico, alguém sugeriu de nós colocarmos diferentes tamanhos de bola para que assim fosse o jogo mais versátil, mais rápido, né? Colocarmos em dupla também para que todo mundo fosse incluído ali no jogo. E pudesse marcar o ponto. E pudesse marcar o ponto, isso mesmo. Isso. Colaborando tudo para a criatividade e desenvolvimento do esporte. Assim, todo mundo participou, todo mundo, né? Deu várias ideias para que o esporte fosse mais versátil e no final de tudo, todo mundo participou, todo mundo fez ali, né, uma cooperação com todo mundo cooperou para o esporte dar certo, né, com as nossas modificações. Rayane, sabe o que foi interessante para mim também? Vocês, na roda de conversa, começaram a respeitar mais a opinião um do outro. No primeiro momento, quando o colega ia falar, a gente fica assim, não, tudo é válido. Todo mundo tem direito de se expressar na aula, de fazer suas colocações. E quando nós começamos a trazer isso para dentro da aula e ver que a sua opinião é tão importante quanto a dela, eu vi que a aula fluiu. Porque vocês começaram a trabalhar juntos, a pensar juntos. Isso foi interessante. Foi muito interessante. É isso aí, gente. Então, Mariana, conta pra gente um pouquinho como os alunos foram incentivados a pensar diferente sobre os esportes que praticaram e a criar novas formas de jogar aquele esporte. Então, foi uma experiência bem fora da caixa, bem diferente do que a gente já estava acostumado e habituado. Então, a professora primeiro ela fazia a gente jogar do jeito tradicional, do jeito que as pessoas sempre jogavam, e depois ela juntava a gente e falava assim, gente, agora vocês vão desconstruir, coloquem regras pra ficar do jeito que vocês querem, do jeito que vocês gostem, que ajudem vocês a jogar. E, tipo, foi uma coisa muito louca, mas muito legal, porque a gente colocou com a nossa cara, a gente colocou com as nossas regras, e eu acho que essa foi a parte mais legal, que a gente conseguiu se identificar com o jogo colocando do nosso jeito. Realmente. Então, meninas, quais foram as lições mais marcantes dessa experiência? Mudou alguma forma como vocês pensavam sobre o esporte e as nossas aulas de educação física? Então, foi um grande divisor de águas. Antes eu achava que o esporte era algo fixo, que tinha que ser daquele jeito e pronto. Essa regra, esse movimento, esse passe, eu achava que era isso. Mas com essas aulas eu pude perceber que não, a gente pode reconstruir. Ele pode ser flexível, né? Ele pode ser flexível pra ficar do nosso jeito, sabe? Ficar mais com a nossa cara. E sabe qual que é o objetivo disso? Porque muitas pessoas acabam tendo uma resistência para o esporte, porque não gostam da forma que o esporte não se encaixa. Quando você reconstrói, você coloca ele da sua cara, você identifica com as regras, você começa a participar, você diz, olha, isso é legal, eu não fazia. Olha, eu consigo praticar. Olha, eu dou conta de fazer um gol, eu marquei ponto. Então é coisa que você achava que você não era capaz, que você não conseguia, e com isso você vê que vocês dão conta. Então a partir do momento que a gente desconstrói, eu atraio vocês para a prática, e depois a gente volta para o tradicional, para o esporte institucionalizado. A gente volta para aquele esporte da forma, com a regra fixa, e vocês veem que vocês conseguem, que vocês são capazes e que vocês dão conta. Então a gente quebra aquele tabu do esporte, aquele mito, aquele, sabe, aquela que alguns de vocês, que eu sei, não vou falar quem, tem aquela vertigem, eu não gosto. Você já praticou? Você já fez? Você já experimentou? Muitas das vezes a gente não experimenta, a gente fala que não quer. Mas por quê? Eu estou acostumada só com o básico, só com aquilo. Eu posso pensar de uma forma diferente, né? Isso mesmo.
Concordo plenamente com vocês, pessoal. Para mim, a maior lição foi perceber que a educação física pode ser inovadora e inclusiva quando começamos a mudar o jogo. Vi que tudo podia participar, independente do nível da habilidade. Nós vimos ali nas práticas esportivas que o interesse, a criatividade, né, supera a habilidade. Isso fez a aula mais divertida e ninguém fica fora disso. Todo mundo participa, todo mundo, né, está incluído ali no jogo. E eu acho que essa foi a parte mais legal, que desconstruindo, você atraiu aquelas pessoas que estavam meio assim, não quero, não gosto, não me favoreceu muito. E isso atraiu a gente, porque me atraiu bastante. E a participação de vocês aumentaram nas aulas. Sim, porque nas outras aulas eu vi que vocês já estavam mais engajados. Vocês viravam assim, primeiro vocês achavam que eu fiz uma loucura. Depois vocês falaram assim, não, mas vamos ver onde vai dar. Né? Então eu vi que até aquela resistência inicial em participar, ela foi sendo quebrada. Isso é interessante. Até aquelas pessoas que ficavam sentadas, assim, que não queriam participar, se prontificavam a brincar, a participar, tá ali. elas Isso foi muito bacana. Isso foi a parte que mais me deixou feliz, porque eu vi as pessoas que não gostavam de praticar esportes foram lá e se divertiram com aquilo. Professora, a gente queria até agradecer a senhora, porque se fosse a senhora, a gente não teria tido essa experiência incrível, porque foi incrível mesmo, muito divertido, muito inovador, foi simplesmente perfeito. Meninas, eu que agradeço assim do fundo do meu coração, porque desde o primeiro momento vocês abraçaram o meu projeto de mestrado, vocês abraçaram minhas aulas, vocês abraçaram tudo aquilo que eu estava estudando, que eu queria trazer para vocês, né? Trazer para as nossas práticas, para modificar. E é tão interessante quando a gente vê que aquilo que você estudou, que você planejou, que você organizou, você conseguiu. E tá vendo que isso deu resultado. Então isso para mim assim foi está sendo extremamente satisfatório. Porque eu quero o quê? Que vocês valorizem, que vocês gostem, que vocês amem as aulas de educação física. Esse é o meu objetivo. Então eu fico muito feliz, muito feliz. Gostaria sim de agradecer também você que escutou até agora, você que teve paciência de nos ouvir, paciência de ficar aqui com a gente. Nós temos outros episódios e em cada episódio nós vamos contar uma etapa dessa dissertação de mestrado, que foi tão interessante, uma etapa daquele trabalho que nós produzimos. E convido vocês a ficarem ligadinhos em todos os episódios, porque eles estão sensacionais. Então, gente, chegamos ao fim do nosso episódio do Podfest, o Esporte em Movimento. Hoje mergulhamos na experimentação esportiva e conversamos sobre como os alunos participaram de práticas que quebraram a rotina, desconstruindo e reconstruindo os esportes de invasão de forma criativa. Foi uma troca incrível de ideias, reflexões sobre como adaptar os jogos para torná-los mais inclusivos e divertidos. Não se esqueçam, pessoal, de nos seguir no podcast, nas redes sociais e contar pra gente como foi a experiência de vocês com esportes de invasão não convencionais. Queremos ouvir você e as suas histórias. Muito obrigada, pessoal. Então continuem inovando, se divertindo e criando. Bora inovar os esportes. Até o próximo episódio, galera!